Opinião Livre, hoje eu recebo Bruno Vanuzzi, que é o secretário municipal de Porto Alegre, na área de parcerias estratégicas. Bruno Vanuzzi, prazer. Boa noite. Rever. Boa noite. Procurador do Estado? Procurador do Estado. De carreira. De carreira. Temos aí, acho que quase 8 anos de procurador do Estado e já tem uma carreira jurídica aí, advocacia na Caixa Federal, já trabalhei no TRF, trabalhei no gabinete do saudoso ministro Teori e agora estamos encarando esse desafio. É um desafio, Poder Executivo. Vocação, portanto, para atividade pública. Vocação eu acho que um pouco de família, exemplo de casa. Meu pai se dedicou durante um período à vida pública e foi uma experiência muito forte assim na minha infância e eu acho que isso acaba marcando, né, essa dedicação, essa vontade de fazer a diferença. E acho que a paternidade também influenciou um pouco. Tenho 2 filhos pequenos, o Arthur e a Helena. O Arthur tem 4 anos, a Helena tem 1 ano e meio. E pesa muito a vontade de fazer um Brasil um pouco melhor, deixar para eles algo melhor do que a gente tem hoje. Que o Brasil está precisando de toda a ajuda possível, né? É verdade. Antes da gente entrar propriamente na questão da Secretaria de Parcerias Estratégicas, eu gostaria, Bruno, da tua visão justamente sobre esse ponto que tu tocas, né? O Brasil está doente, nosso país está doente e nós precisamos resgatar. Talvez até a gente não consiga ver o resultado efetivo deste resgate, mas precisa começar. Concordas? Concordo, plenamente. E nós temos que ter uma nova visão a expressão de retornar para a sociedade, né? Devolver as coisas para a sociedade. Essa é uma expressão que é importante, mas nós temos que ajudar a construir a nossa sociedade. Uma coisa que eu admiro muito, eu sei que tu também és um fã dos Estados Unidos, o sentimento do pai fundador, né? Os pais fundadores da sociedade americana. E quem visita Washington e quem visita Brasília nota perfeitamente a diferença entre a estruturação da sociedade deles e a nossa. Enquanto nos Estados Unidos os prédios públicos são gravados à pedra com os princípios da sociedade, em Brasília nós temos nomes de departamentos, de ministérios. Então eu acho que é isso, nós precisamos ter fundamentos morais, nós precisamos um pouco de estrutura. Como parece uma conversa meio de pai e tudo mais, meu filho, você tem que ter estrutura, tem que ter disciplina, mas é isso que nós precisamos, né? E também reconhecer um pouco de que a coisa pública deve ser feita por quem tem um pouco de disposição para passar trabalho. Confesso que volta e meia dá vontade de largar tudo, né? 2 filhos pequenos, casado, e assim, a gente acaba perdendo muito tempo de convívio, né, por conta dessa atividade. Mas quando a gente tem um dia positivo, né, um dia em que algum projeto avança, que há um cenário de que alguma coisa melhor vai acontecer, tudo isso faz sentido e a gente volta para casa com o dever cumprido. Então, acho que o brasileiro tem um pouco que superar aquela dualidade de ou eu faço porque é divertido ou eu faço porque dá muito dinheiro. O brasileiro, às vezes, tem que entender o senso de obrigação. E não digo que o senso de obrigação seja para todo mundo, mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que valorizar um pouco mais. As pessoas que a gente coloca lá, né? Eu não tenho pretensão política, eu sou um técnico que tenta ajudar, mas eu vejo que o processo político no Brasil não observa isso, né? Não observa, será que a pessoa realmente quer se doar ou ela... Bom, gente, isso é complexo. Tu estás tocando num ponto importante. A Margaret Thatcher, que foi aquela grande líder, né, da retomada da Grã-Bretanha para o 3º milênio, ela preparou o terreno para essa prosperidade toda que hoje a Grã-Bretanha vive. Ela costumava dizer que os políticos, os eleitos, são servidores públicos, que não é uma coisa que tem a ver com a nossa cultura, né? Porque o político aqui se acha acima das pessoas. Exatamente. É a questão do nosso patrimonialismo. Né? O patrimonialismo, o Brasil se formou de uma forma que a propriedade privada veio antes do Estado e o Estado é uma decorrência de uma propriedade privada instituída. Capitania hereditária, sesmarias, então é uma raiz muito, muito arraigada. Está aí até hoje. Está aí até hoje. A gente nota isso em várias situações. É um desafio mudar essa realidade. É um desafio e eu acho que o Brasil está num momento em que ele tem a disponibilidade para a mudança.
Assim, nós temos janelas sempre de oportunidades que o Brasil não pode mais perder. Eu vejo, por exemplo, Olimpíadas e Copa do Mundo. Foi uma janela de desenvolvimento sensacional que nós perdemos. Era um momento, por exemplo, Rio de Janeiro, cidade com 50% da população em situação de vulnerabilidade. Era hora de urbanizar. Não foi urbanizado. Perdemos uma bela oportunidade. Hoje nós temos aí uma Lava Jato e todo um movimento da sociedade de moralização, e mais do que moralização, de conscientização a respeito do papel do setor público. Eu acho que nós temos que aproveitar isso. Porque a sociedade tem que aproveitar essa janela, e que essa janela daqui a pouco fecha. Porque o povo esquece fácil. Nós esquecemos fácil. A própria mídia esquece fácil, né? Quando a gente olha aqui, nenhum demérito à figura do presidente Fernando Collor, mas ele é um senador da República hoje. E o processo, eu fui um cara pintada, tenho 41 anos, estava lá, me lembro muito bem, na Praça Conde de Porto Alegre, do lado da URGS, estudava no campo central ali, no colégio de aplicação. Lembro bem que naquela época todo mundo imaginava que seria uma pessoa que seria varrida da vida pública. E hoje, tá aí. Cá está. Nada contra o presidente Fernando Collor, mas isso demonstra que a nossa memória realmente é curta. Então, nós temos que aproveitar o momento. Mas eu acho que o único que realmente saiu da política de mandato, né, e meio que abriu mão do negócio, foi o Fernando Henrique, né, com todos os seus problemas e seus defeitos. Mas vê que o Sarney continuou senador durante 20 anos. Você vê que o Lula está aí usando o povo de joguete para tentar se livrar da justiça, com quase 50% de rejeição nas pesquisas. A senhora Dilma Rousseff, cada semana, é que as pessoas daqui a pouco nem se leva muito a sério, mas toda semana ela dá uma declaração incendiária. Isso indo para o modelo americano, né? Isso seria impensável de um ex-presidente americano, né? Nós não temos estadistas. Esse é o nosso problema. Se nós pudéssemos assim fazer uma análise retrospectiva, o mais próximo que nós tivemos foi o Fernando Henrique, concordando ou discordando com tudo que ele fez, concordando ou discordando com política econômica, com emenda constitucional da reeleição, mas ele foi um estadista e teve a postura. Tanto é que hoje, quando ele se posiciona, acaba causando um estranhamento. Porque os bons estadistas, ao menos nós vemos aí na Alemanha, Portugal, depois que saem do posto máximo, não há mais nada a contribuir. Toda contribuição vai ser um direcionamento. Eu acho que nós temos aí um grande percurso ainda para traçar nesse campo. Claro. Bruno, o que tu encontraste na Prefeitura de Porto Alegre? A Prefeitura de Porto Alegre, para mim, eu sendo procurador do Estado, me surpreendeu inicialmente por uma questão de assim, ser um pouco mais ágil que a estrutura administrativa do Estado. É mais enxuta, as coisas são mais próximas, os secretários e as relações entre as secretarias são mais imediatas, mas, por outro lado, a cultura administrativa é muito arraigada. A cultura administrativa é como uma empresa privada. A gente sabe, tem a fusão antiga da Antártica com a Brahma, que criou a primeira versão da Ambev, retrata muito isso sobre diferenças culturais entre empresas e na administração pública não é diferente. A administração pública municipal tem alguns cacoetes que são difíceis de superar. E existe algo que seria positivo em alguns aspectos, mas que está um pouco mal resolvido na administração pública, que é a separação de competências entre o espectro técnico e o político. Então, nós temos uma falta de alinhamento em projetos estratégicos, que uma das missões e desafios do governo Marquesan será produzir uma nova matriz de tomada de decisão. Então, a gente vê isso em licenciamentos, a gente vê isso em escolha de projetos, há quase que uma omissão institucionalizada por conta da legislação do segmento político quanto ao direcionamento das ações públicas, das políticas públicas. E isso decorre, claro, nós temos aí uma tradição municipal aí, que é um novo momento. É uma mudança de cultura que precisa se impor, de que a definição da política pública reflita um pouco mais o resultado das urnas.
Hoje a administração pública municipal funciona quase que no automático. Ou seja, o eleitor vota para mudar. Exato. Ele quer que seja feito diferente, mas aí o cara chega lá e não consegue fazer diferente. É um sem número de conselhos. Sem número de conselhos. Conselho Municipal de Saúde, de Educação, de Segurança, todos os conselhos são essenciais para que a comunidade possa participar. Mas muitas vezes a comunidade nem participa, é aparelhado o negócio. Perfeito. Diego, tu sabe que eu evito polemizar e evito colocar as coisas assim de uma forma um pouco mais agressiva nesse aspecto. Mas o que existe é que os conselhos devem ser órgãos consultivos e não órgãos definidores de conselho, de política pública. E, eventualmente, claro, em caso de uma política pública totalmente sem pé nem cabeça de um dirigente, eles têm o poder de, inclusive, acessar órgãos de controle. Quando chega um conselho, digamos, Conselho Municipal de Saúde, uma política pública que entendam os conselheiros ser flagrantemente ilegal ou contrário aos interesses públicos, nada impede que seja comunicado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, que essa política pública não está de acordo com a legislação. Mas o que nós temos hoje, é um pouco preocupante, é que a política pública, para ser definida e para ser colocada em processo de produção, ela precisa de uma aprovação de um conselho cuja formação não passa pelos processos democráticos tradicionais. Está amarrado o negócio. É uma democracia com um conceito um pouco diferente do conceito tradicional de democracia. O que a gente chama, às vezes, existe a democracia participativa, que o cidadão pode ir lá... Isso aí é meio que um soviete, né? Isso é meio que um soviete. Eles fizeram isso na Revolução Russa, lógico, né? Depois houve várias mutações desse sistema. A senhora Dilma tentou fazer isso, Dilma Rousseff, com os conselhos. Quando nós criamos nichos de poder para entidades associativas, a gente cria novas instâncias político-eleitorais. Então a política acaba não se dando na urna, a política não se dá em campo aberto, no debate na TV, a política acaba acontecendo dentro de uma determinada associação, dentro de uma federação. Ali se faz um jogo de poder, esse jogo de poder coloca pessoas em conselhos, que são conselhos que definem a forma como o município vai ser gerido e muito mais, a forma como o cidadão vai receber saúde, educação, segurança, transporte público, mobilidade. Tudo tem que passar pelos conselhos. Esses conselhos são, assim, surpreendentes. Meu Deus. Surpreendentes. Nosso próximo encontro, antes eu te passo aí uma legislação, a gente debate, eu te mostro. Assim, a gente se surpreende com o poder decisório e com quem compõe esses conselhos. Eu não tenho nada contra entidades representativas. Entidade representativa existe para defender grupos de interesse. E isso faz parte do processo democrático. Agora, os grupos de interesse devem defender os seus interesses e não pautar políticas públicas. Claro. Porque a política pública, num regime democrático tradicional como o nosso, de eleição majoritária, eleição proporcional para o legislativo, tem os seus próprios foros e nós temos que privilegiar. A gente não pode esvaziar o campo político, que é o campo eleitoral. Por isso, talvez, o brasileiro acabe se preocupando muito pouco a respeito de quem são os vereadores, quem é o prefeito, quem é o presidente da República, porque ele sabe que as coisas acabam não mudando. E aí agora, por exemplo, no âmbito municipal, eu consigo entender um pouco por que as coisas não mudam. É extremamente desafiador. Por que é difícil fazer os projetos andarem? Exatamente. Porque os conselhos hoje têm poder de veto. Claro. E nós sabemos, né, o aspecto formal hoje de qualquer tipo de ação pública, às vezes conta mais do que o aspecto material, no sentido de que o resultado não é o que realmente vai ser analisado por um Tribunal de Contas, por um Ministério Público. Vai ser analisado se houve aquele trâmite burocrático que está previsto na legislação. E a legislação existe para ser cumprida. Não estou aqui pregando que não se cumpra a legislação que determina a submissão a determinado conselho. O que eu acho é que talvez o papel do conselho deva ser discutido abertamente com a sociedade. Câmara de Vereadores é um bom ambiente para nós debatermos isso, debatermos qual é o papel, inclusive das associações que ali estão, se aquelas associações deveriam estar naquele conselho. As entidades que compõem os conselhos são interessantíssimas. Diego, assim, olha, não vou referir nomes aqui, mas entidades de trabalhador... Tem de tudo ali, eu sei. Tem de tudo, é um saco de gatos. E isso aí hoje é um grande limitador. Claro. Mas, assim, o prefeito Marquesan
tem a coragem de mudar e ele tem a vontade de propor as pautas necessárias para que a mudança aconteça. Porque discutirmos papel de conselhos é uma tarefa, uma missão árdua, é um desafio grande, mas é um desafio que está dentro de um processo democrático e precisa ser feito. E a Câmara de Vereadores vai ser um palco de debates muito interessantes nos próximos meses. Nós vamos ter vários temas novos que vão ser debatidos com a sociedade. Nós temos um tema que está começando um pouco, assim, participação privada e infraestrutura. Aliás, o que vem de parcerias estratégicas aí? Nossa tarefa ali, nossa missão junto à Prefeitura, basicamente, é encontrar os parceiros estratégicos para que nós possamos colocar novas infraestruturas para o cidadão. E quando eu digo parceiro estratégico, não é uma empresa. A minha missão é encontrar quem vai auxiliar o município a captar o recurso e fazer o investimento no interesse público. Então, nós trabalhamos hoje fortemente com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com o Banco Mundial, com o BNDES, Caixa Federal, Corporação Andina de Fomento. Todos eles são... E agora nós estamos iniciando um trabalho com o BRDE. Então, nós estamos trabalhando com 3 órgãos multilaterais, dos quais o Brasil é signatário, ou seja, o governo do Brasil é um dos que coloca dinheiro e determina a forma de atuação, e com 3 bancos de desenvolvimento, que são os bancos que atendem aqui a região sul. BRDE, Caixa Econômica Federal e BNDES. Qual é o nosso objetivo com esses parceiros estratégicos? Desenhar a nova infraestrutura que Porto Alegre precisa. Porque o modelo antigo de tomar um empréstimo internacional ou nacional, comprar uma obra e no dia seguinte que a obra está entregue, ela começar a depreciar, é um modelo superado. Nem os órgãos financiadores querem mais isso. Isso é uma coisa importante que o cidadão que está nos ouvindo aqui compreenda. O modelo de pegar um empréstimo para construir uma escola, ou para construir, digamos, um hospital, ou fazer uma reforma da iluminação pública da cidade, ou construir uma nova estação de tratamento de esgoto, hoje é um modelo esgotado. Porque esse modelo significa depreciação do ativo, depreciação do investimento, são aquelas obras que têm aditivos milionários. Tudo isso hoje vem passando por um processo muito forte de modificação. O conceito é, nós temos que ter obras que sejam sustentáveis e quem constrói essa obra deve manter a obra durante o maior tempo possível. Então, com isso, a nossa expectativa é de que quem será obrigado a manter provavelmente construirá com melhor qualidade. É isso que se espera. Porque vai se remunerar dali, né? Exatamente. O pagamento é ao longo do tempo. Nós pagamos em suaves prestações. Um parceiro privado, vamos lá, uma das parcerias estratégicas tradicionais é o investimento privado em infraestrutura pública. Como é que funciona? Ao invés de nós pegarmos uma quantia de dinheiro, 10, 20, 50, 100 milhões, construirmos um prédio público determinado, a pessoa, um empresário, um empreiteiro, receber o dinheiro e no dia seguinte sair do negócio, pronto, está entregue para a prefeitura e a partir de então a prefeitura que se vire. O modelo aí, nós vamos pagar 10%, 20% de entrada e o resto nós pagamos ao longo de 5, 10, 15 anos e durante esse período o contratado terá que manter a infraestrutura. Então, com isso, a gente consegue resolver 2 problemas. O primeiro problema é a manutenção e a longevidade da infraestrutura e, por outro lado, um problema de falta de financiamento, seja no setor público, falta de capacidade de pagamento do setor público e seja falta de capacidade de financiamento e de interesse em financiar desses órgãos que a gente está falando. Hoje, eles, se nós falarmos com Caixa Econômica Federal, temos uma ideia. Quarta-feira passada, em Brasília, foi lançada a MP 786, uma nova medida provisória para a infraestrutura em municípios. Qual é o foco? Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Brasil, passarão a estruturar esses projetos, que são os projetos de investimento privado, para que eles tenham certeza de que o investimento feito, mesmo que eles financiem um parceiro privado na construção, não seja jogado fora, não seja desperdiçado. Dá um exemplo prático dessa parceria. Vamos lá, iluminação pública. Iluminação pública hoje, para nós fazermos uma atualização de todo o nosso parque de iluminação, consumiria algumas centenas de milhões de reais. Nós temos aí um parque de atualmente 100 mil pontos de luz na cidade, né, isso inclui praças, parques, avenidas, terminais de ônibus, todas as áreas de circulação do cidadão.
se vocês observarem, já deve existir algo em torno de 10 a 15% que foi substituído por LED, uma tecnologia mais nova, mais eficiente economicamente, as lâmpadas duram mais e geram menor consumo, menor impacto ambiental. A prefeitura tem dois caminhos: ir pegando financiamentos e contratando licitação a licitação, as lâmpadas, e vem uma lâmpada de cada marca cada vez que licita. E muito caro. Caro, com problemas de garantia, com problemas de operação e sem um projeto integrado. Ou seja, entrou 5 milhões, faz a rua tal. Daqui a 6 meses entrou mais 10 milhões, faz o bairro tal. E aí nós vamos ter uma malha de equipamentos que não conversam entre si. Ou nós fazemos uma substituição integral ao longo de 1 ou 2 anos, através de um investimento privado. Esse montante de dinheiro necessário, ao invés de nós endividarmos a prefeitura, uma empresa privada contratada com esse objetivo virá, colocará o seu capital, fará a substituição de todo o parque. Esse parque vai ser um parque integrado com telegerenciamento, com dimerização através de uma central de controle, com um sistema que nós possamos saber num painel quando uma lâmpada queimou, com toda a tecnologia possível. E esse valor que ele investiu vai ser pago ao longo do tempo, de 5, 10, 15 anos, que é o prazo de duração do contrato. Essa engenharia financeira se sustenta através da premissa de que, substituindo todas as lâmpadas de LED, nós vamos ter uma economia na nossa conta de luz, e esse dinheiro que sobra será utilizado para pagar a empresa. Uhum. Aí pode vir aquele camarada e dizer, mas por que a própria prefeitura não faz isso? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque a prefeitura não tem 200 milhões para investir nisso. Segundo, porque os órgãos multilaterais, os bancos de investimento, não querem financiar contratação direta. Porque daqui a 5 anos eu vou lá bater de novo na porta. É claro, porque sabem que o Estado, né, gerencia mal as coisas. Gerencia mal, e não por má vontade ou por incompetência, mas por conta das amarras e da baixa tecnologia dos nossos contratos. Uhum. A 8666, que até o deputado Ponte foi a lei das licitações. As leis de licitações, atendeu uma necessidade da década de 90. Ela é de 93, se não me engano, 21 de junho de 93. Uma lei que foi revolucionária naquele momento e representava o que havia de mais moderno em compras públicas. Mas o mundo mudou. Claro. E o modelo britânico, falasse aqui da Thatcher e dos governos subsequentes, principalmente o governo do Reino Unido, foi desenvolvendo, no fim da década de 90 até hoje, as chamadas PPPs. Parcerias público-privadas. Eles têm muito lá. Tem muito. Por exemplo, eles têm 160 projetos de PPP em educação, 120 projetos em saúde, praticamente todas as rodovias são assim. O conceito de PPP no Reino Unido é um pouco mais amplo do que o nosso, engloba o que a gente chama de concessão pura. Mas o fato é, esses modelos britânicos trouxeram muita modernidade na forma como nós contratamos. Dando um exemplo objetivo para ti, ao invés de nós contratarmos um número X de... trabalhando com uma coisa que o cidadão vai compreender bem, limpeza de rua. Em vez de nós contratarmos um número de 7 postos de trabalho, de garis, para varrer as ruas, nós contrataremos a varrição de 10 quilômetros todos os dias, com um índice de desempenho A, B ou C, que seja medível, que seja mensurável, utilizando a melhor expressão, e essa mensuração do desempenho vai impactar na remuneração do contratado. Hoje nós temos são os contratos, como eu digo, de baixa tecnologia. São contratos que são binários, ou foi entregue o produto ou não foi. Não tem, e também não tem nenhuma fiscalização, controle. Exato. Não se sabe da qualidade do que foi prestado. A qualidade não é uma característica mensurável por si nos contratos 8666. É muito difícil mensurar a qualidade. E nos contratos de concessão em PPP, esse é o foco. As diretrizes do Reino Unido, Canadá, Austrália e agora também da União Europeia são de que deve-se contratar o serviço que vai ser entregue e não a forma como ele vai ser entregue. Vem coisa boa por aí, então? Vem. Estamos trabalhando, temos assim uma boa esperança de entregar aí a cidade daqui a 2 anos e meio, daqui a 3 anos e meio, com um novo momento na administração pública. Perfeito. Secretário Bruno Vanuzzi, de Parcerias Estratégicas, obrigado pela presença. Obrigado ouvintes, e quando puderes aqui me convidar de novo. Nós vamos conversar mais vezes. Claro, muito obrigado. Muito obrigado. Opinião Livre.